Olá, querido discentes! A nossa aula de hoje será sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma bicamada lipídica de aproximadamente 7,5 até 10 nanômetros, que são visíveis através do microscópio confocal ou do microscópio de varredura. No microscópio óptico, a gente não consegue visualizar a bicamada. Esta bicamada é constituída por dois folhetos, o interno e o externo, ambos constituídos por fosfolipídios, colesterol e glicoproteínas. Sendo que as glicoproteínas representam 50% do peso da membrana plasmática, divididas em proteínas integrais ou transmembranas e as proteínas periféricas. Neste slide, podemos observar dois modelos referentes à estrutura da membrana plasmática, o modelo sanduíche e o modelo mosaico fluido. O modelo sanduíche ele foi proposto em 1935 por Doncio Danieli. Foi um dos primeiros modelos que estudava a relação da membrana plasmática. Este modelo ele consistia em duas camadas de lipídio e duas camadas de proteínas, sendo que as proteínas elas estavam localizadas na parte externa deste processo aí. Só que os estudos eles mostraram que seria inviável este modelo. A partir da década de 70, testes com enzimas de fosfolipases e com aquecimento mostraram que este modelo sanduíche não era real. Por quê? Porque as proteínas elas superaqueciam e não tinha como haver troca de substâncias por este processo da membrana plasmática, que a gente sabe que existe troca de fluidos entre a membrana e além da comunicação entre as células que é realizada através da membrana plasmática. Então, por volta de 1972, Singer e Nixon descreveram o modelo de mosaico fluido, que é um modelo até hoje estudado, onde nós vamos ter duas camadas de lipídios com proteínas e estas proteínas vão ser mergulhadas entre os lipídios. Elas podem atravessar a camada de fosfolipídios ou estar localizadas em regiões específicas na superfície interna ou externa da membrana, no caso. Tá? Modelo estudado hoje. Como vimos no slide anterior, o modelo do mosaico fluido ele vai ser dividido em fosfolipídios e as proteínas. Nós vamos ter entre as proteínas as glicoproteínas, as proteínas integrais, que podem ter uma, duas ou três camadas, e ela vai atravessar essa estrutura de fosfolipídios. Vamos ter os glicolipídios envolvidos, proteínas periféricas e além dessas proteínas integrais. A membrana plasmática, vista no microscópio eletrônico, como mostra a figura, nós podemos observar um aspecto trilaminar da estrutura da membrana externa, membrana interna e o espaço entre membranas. Nós vamos ter duas lâminas laterais mais densas, correspondendo aos polos hidrofílicos dos lipídios, mais as proteínas, e a lâmina central, mais clara, que vai corresponder aos polos hidrofóbicos da bicamada lipídica. Os lipídios da membrana são moléculas longas com uma extremidade hidrofílica e uma cadeia hidrofóbica. Estas macromoléculas que apresentam essas características de possuírem uma região tanto hidrofílica, portanto solúvel em meio aquoso, e uma região hidrofóbica, insolúvel em água, porém solúvel em lipídios, são chamadas de anfipáticas, ou seja, fosfolipídios são moléculas anfipáticas, porque ela vai ter uma dada região solúvel em água, meio aquoso, e uma dada região insolúvel à água. Nós vamos ter três tipos de lipídios, na membrana, que são os fosfoglicerídeos, os esfingolipídios e o colesterol. Os fosfoglicerídeos e os esfingolipídios vão conter radical fosfato e, por isso, estes são chamados
de fosfolipídios. Outro constituinte anfipático importante das membranas celulares são os glicolipídios, designação genérica para todos os lipídios que vão conter o hidrato de carbono, com ou sem radicais fosfatos. Estes glicolipídios mais importantes das células dos animais são os glicoesfingolipídios, que vão ser componentes de muitos receptores da superfície celular, como nós temos observado na figura, onde temos uma proteína em amarelo periférica ou uma proteína transmembrana, e ligada a essa proteína transmembrana, nós vamos ter cadeias aqui de glicoproteínas, cadeias glicídicas de glicoproteínas e cadeias glicídicas de glicolipídios. Membranas plasmáticas possuem uma grande variedade de proteínas, que podem ser separadas em dois grupos, as proteínas chamadas de integrais ou intrínsecas e as proteínas periféricas ou extrínsecas. As proteínas integrais, elas estão firmemente associadas aos lipídios e só podem ser separadas da fração lipídica através de técnicas drásticas com emprego de detergentes. Já as proteínas extrínsecas ou as proteínas periféricas, elas podem ser isoladas facilmente pelo emprego de soluções salinas. 70% das proteínas da membrana vão ser integrais. Nós temos aí do lado uma figura mostrando as proteínas integrais, as periféricas, entre as camadas de fosfolipídios. As proteínas da membrana possuem resíduos hidrofílicos e hidrofóbicos e ficam mergulhadas nas camadas lipídicas, de tal modo de que esses resíduos hidrofóbicos das proteínas estão no mesmo nível das cadeias hidrofóbicas dos lipídios, e os resíduos hidrofílicos das proteínas ficam na altura das cabeças polares dos lipídios, em contato com o meio extracelular ou com o citoplasma, ou seja, as regiões hidrofílicas e hidrofóbicas das proteínas vão combinar com as regiões hidrofílicas e hidrofóbicas dos fosfolipídios. Algumas proteínas integrais vão atravessar inteiramente a bicamada lipídica, fazendo uma saliência entre ambas as superfícies da membrana. Estas proteínas são chamadas de proteínas transmembranas. Elas podem ser uma única vez, uma única passagem, ou podem apresentar-se moléculas longas dobradas, atravessando a membrana várias vezes. Se ela atravessa a membrana várias vezes, esta proteína é chamada de transmembrana de passagem múltipla, como podemos observar na figura ao lado, onde nós vamos ter uma proteína transmembrana, também chamada de uma proteína integral com uma passagem única, e uma proteína transmembrana de múltiplas passagens. Ambas podem estar ligadas com cadeias de glicoproteínas nas extremidades da proteína.